Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o programa Você Pergunta e o Pastor Responde. Este programa tem como propósito dirimir dúvidas daqueles que já são integrados na igreja, bem como aqueles que estão nos visitando. E, obviamente, surgem dúvidas no tocante à nossa estrutura, à condução, e essas perguntas chegam e nós temos a imensa satisfação de respondê-las, porque na medida em que as pessoas elas são esclarecidas quanto às dúvidas geradas, elas caminham de uma forma segura, e isto é benéfico para aqueles que são orientados, e obviamente será um caminhar mais saudável e terá ainda a oportunidade de testemunhar daquilo que estão vivendo para outros que porventura queiram tomar conhecimento e queiram saber. Este programa nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter conosco aqui o pastor Josias. A paz do Senhor, pastor Josias. Paz do Senhor, pastor Daíso. Paz do Senhor para você que nos assiste. Um prazer estar aqui novamente. Pastor Josias, nós temos uma alegria imensa de vermos e contemplarmos a forma como o nosso programa tem sido assistido, né? E muitas dúvidas surgem, né? E nós estamos aqui para respondê-las, né? E desta feita, nós recebemos um questionamento, né? Um pedido de esclarecimento, de uma curiosidade, no tocante à forma como é que nós conseguimos essa harmonia dos nossos cultos, né? Onde quer que se chega, qualquer lugar, quer seja no norte, no sul, no centro do país, em qualquer igreja nossa, nós vamos encontrar a mesma formatação de culto, iniciando no mesmo horário. E essa é a pergunta, a curiosidade. Como é que nós conseguimos isso? E a pergunta que eu te faço, pastor Josias. Pastor Daíso, eu até ampliaria. Você falou sobre qualquer lugar do Brasil. Nós que temos oportunidade, ou tivemos oportunidade, de sair do país, de conhecer outros países e de estar em igrejas nossas fora do país, é algo muito impressionante, porque é a mesma harmonia, para usar a expressão que você usou. O formato, não só o formato de culto, mas a sensação que nós temos, eu vou além da sensação, a experiência que nós temos de estarmos no mesmo corpo. É como se aqueles irmãos que nós encontramos, que nunca vimos na vida, nós já conhecêssemos há muitos anos, né? Já tivéssemos a experiência de convivência de muitos anos, né? Porque é um ambiente único. E esse experimento, né? Essa vivência, ela vem da doutrina, né? A doutrina é o elemento em torno do qual a essência em torno da qual a igreja ela cresce, ela amadurece, ela se consolida como mais do que simplesmente uma denominação, mas a percepção, a vivência, a experiência de igreja mesmo, igreja que vive a unidade do Espírito Santo. Ou seja, pastor Josias, você está nos dizendo que a doutrina, ela que nos dá essa identidade, que permite que em qualquer lugar onde esteja uma igreja nossa, aqueles que estarão ali participando do culto, eles vão sentir, né, a mesma performance do culto. Ou seja, ele tem a mesma identidade, né? O início, a forma como se inicia o culto, o transcorrer do culto, né? A mensagem transmitida,
E você aqui, Adaísio, abordou aspectos que são aspectos visíveis, no sentido de que é o formato, é a sequência em que as coisas acontecem, né? É o ambiente, eventualmente é o templo, né? que tem o mesmo modelo, a mesma característica, né? Mas o que eu julgo assim mais maravilhoso é que é o mesmo Espírito que opera aqui e opera em qualquer outro lugar. O mistério desta identidade, pronto. Aí a gente transcende. Exatamente, é a ação do Espírito Santo. Mas você colocou algo que é muito interessante, que merece explorar, é o aspecto doutrinário, né? É o aspecto doutrinário que nos dá essa identidade e que permite essa forma igual, né? Em todas as igrejas. Poderia falar um pouco mais sobre o aspecto doutrinário no sentido de nos dar esta mesma identidade? Antigamente, nós lembramos disso, né? Quando a gente ia para um lugar que a gente não conhecia, não sabia como chegar eventualmente, sabia que tinha que chegar, sabia para onde ia, a gente usava um mapa, a gente perguntava, né, às pessoas como é que eu faço para chegar lá. Hoje a gente usa um GPS, né? Então o GPS você diz assim, eu quero chegar em tal lugar, e o GPS estabelece ali a rota que você vai percorrer para chegar naquele lugar. Então a palavra é o nosso GPS. É o nosso norte. É o nosso norte, é a nossa direção. E a palavra, a doutrina da palavra é quem define exatamente isso. É na doutrina que nós sabemos o caminho por onde vamos passar. E para que a gente não erre o alvo. O alvo é a salvação, a vida eterna, é o reino. Esse é o alvo. Então, a doutrina, ela estabelece, porque nós falamos, tem uma expressão que a gente usa muito, projeto de Deus. Projeto de Deus. Que projeto é esse? É um projeto que foi elaborado, está em execução para o homem, para que o homem tenha, através desse projeto, ou uma vez neste projeto, a salvação. Ele possa viver a experiência do resgate de um juízo que está estabelecido sobre esse mundo, para viver a eternidade de Deus e estar fora desse juízo, né? Estar livre desse juízo, estar salvo, por isso a palavra salvação, desse juízo. Então, esse projeto de Deus, ele define os parâmetros daquilo que ele espera do homem para estar nele, para viver o projeto. O homem entra no projeto, passa a viver dirigido pelo Espírito Santo. Então ali estão os parâmetros. A definição desses parâmetros está na doutrina. Esse é o papel da doutrina na condução nossa para a eternidade. Exatamente. Por isso, o pastor Josias, da importância da escola bíblica dominical. Aí você falou porque a doutrina é o que se aprende, né? Você vai a um culto, assiste um culto, você ouve uma mensagem, essa mensagem, ela, claro, vai trazer no seu cômputo algum ensinamento sempre, a gente aprende sempre, mas ela tem como papel trazer o conforto, trazer salvação, né? Apresentar ao homem a oportunidade de salvação, ela renova, ela alegra, ela exorta eventualmente, né? É uma necessidade bíblica, inclusive prevista na palavra de Deus, a exortação. Mas a escola bíblica dominical é quando a doutrina é tratada de maneira clara, direta, objetiva. Entendeu? É onde a gente aprende, por isso tem esse nome de escola. Isso. Né? A gente vai para aprender. Sim. Cada escola bíblica dominical, a gente sai dela, a gente termina a escola bíblica com um conhecimento novo, um aprendizado novo daquilo que é a vontade do Espírito Santo, daquilo que é a direção do Senhor do ponto de vista doutrinário. Exatamente. E em função desse conhecimento que você apropria, que te permite caminhar de uma forma segura e capacita para identificar o momento profético que nós estamos vivendo. Então, esse conhecimento, a doutrina,
ela é de uma clareza, e a forma como a doutrina tem sido transmitida nas escolas bíblicas dominicais, de uma forma tão clara, tão objetiva, que nos dá clareza de entendermos o momento profético que estamos vivendo. Nós temos como nos situar, nós temos como estar diante de determinadas circunstâncias, identificando claramente pela doutrina, né, que se trata de um marcador profético. Sim, né? Perfeito. Que se trata. Mas um aspecto muito interessante, pastor Josias, é que o nosso ensino doutrinário, ele não é de forma vertical, mas ele é horizontalizado. Ou seja, é a mesma informação, é transmitida para todas as faixas etárias da igreja. E é algo assim, é um mistério, né? Como que a criança ela pode absorver. Nós estamos estudando sobre as 7 cartas, né? O mesmo ensino transmitido para os adultos, as crianças estão recebendo e elas assimilam isso. É o mesmo ensino que o pastor está recebendo, ou seja, há um nivelamento do conhecimento, né? O ensino é de forma horizontalizada, de tal forma que todos nós aprendemos, o pastor quanto as ovelhas, eles estão sentados no mesmo ambiente, recebendo a doutrina e vivendo a doutrina. Sem dúvida nenhuma. É interessante porque quando a gente fala em doutrina, é a vontade de Deus, é a direção de Deus. E a gente vê que desde o Êxodo, né, até e passando pela Igreja Apostólica, pelo momento que nós estamos vivendo, sempre é interessante. Aí eu pego aquele texto da palavra, diz assim: se andarmos na luz, como na luz ele está. Quer dizer, a luz é a revelação do Espírito Santo, é o que nos abre, aquilo que você falou, nos dá a percepção real do ambiente que nós estamos, do momento profético que nós estamos. Né? Temos comunhão uns com os outros, é o ensino horizontalizado. É a experiência que é para todas. Né? E o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Quer dizer, é a operação do alto que vem e que nos faz com que isso seja distribuído para todas as pessoas. Então, essa forma de abordagem, ela é única, é maravilhosa. E se a gente está falando aqui que você participa de um culto, o mesmo culto aqui ou em qualquer lugar do mundo, você também pode dizer que nós estamos vivendo a mesma transmissão da doutrina, no mesmo nível de conhecimento, na mesma abordagem, tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo. E o que é maravilhoso é que as mensagens, elas são... E o pastor Didati costuma dizer, né, não é pregação, nós não pregamos, mas nós instrumentalizamos, né, a doutrina. Isso. Né? Nós extraímos a mensagem e transmitimos a doutrina. Né? Nós estamos num culto evangelístico, no domingo, por exemplo, nós estamos trazendo doutrina. Nós transmitimos doutrina num culto evangelístico. Né? E isso é efetivamente marcante. Né? E Adaíso, dentro dessa abordagem que você fez, me permita te interromper, é muito interessante isso que você colocou, porque a mensagem que nós pregamos no culto à noite foi enviada inevitavelmente por um pastor de qualquer lugar do Brasil ou do exterior, que ao assistir à escola bíblica dominical, mandou uma sugestão da mensagem da noite. Então, é um processo contínuo, dentro dessa perspectiva horizontal que você colocou, é um processo contínuo de integração, de unidade, de uniformidade, do qual todos participam. Então, você está tendo uma transmissão doutrinária numa escola bíblica dominical, os nossos pastores de todo o planeta estão assistindo aquela transmissão e eles enviam sugestões de mensagens que vão ser pregadas à noite. Né? Então, não é uma experiência que vai num só caminho, mas ele tem uma operação do Espírito Santo em todo o corpo, e o corpo se movimenta e o corpo dá o sinal de que todo ele está debaixo da operação do Espírito Santo, de um mesmo Espírito. Perfeitamente. Pastor José, nós estamos já encaminhando para o final, mas nós não poderíamos de forma alguma deixar de mencionar
essa unidade na prática, né? O viver no corpo na prática. Nós estamos nos preparando aí para um evento que é marcante, né? Que é a Ceia Mundial. Eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto doutrinário contido na ceia e esta uniformização, porque nós vamos estar aqui participando ao mesmo tempo, né, numa ceia que é um evento marcante e único, onde diversos países estarão conectados e vivendo a mesma experiência. Pastora Daíso, quando se fala da ceia mundial, assim como trombetas e festas, mas agora o foco é a ceia, há um elemento notável. Eu sou, para usar uma expressão humana, mas para criar um termo fácil de se entender, eu sou um grande entusiasta dessa ceia, desde a primeira edição. Porque ninguém mais no mundo fez isso. Ninguém vive a unidade que nós vivemos, que permita que você faça um evento como esse no mundo inteiro. O horário da ceia, às 11 horas da manhã, ele foi escolhido exatamente para viabilizar que a costa oeste americana, por exemplo, né, que do ponto de vista de fuso horário, o que tem para trás do nosso fuso horário é o mais longe. Então, na costa oeste americana, a ceia começa às 8 da manhã, um horário absolutamente aceitável, vamos assim dizer, para o deslocamento das pessoas, para a participação. Para nós aqui é às 11. Todo mundo que está dentro desse fuso horário vai estar 8, 9, 10, né, e 11, que é o nosso fuso horário. E até o leste europeu, onde nós temos uma quantidade impressionante de igrejas que se identificam com a nossa doutrina e vão participar da ceia, já confirmaram que vão participar. Lá são, enquanto é 11 horas da manhã para nós aqui, lá são 7 horas da noite. Também é um horário bastante aceitável. Depois disso, aí você vem para a Ásia, Japão, Coreia, enfim, Oceania e tudo mais. Toda a África. Né? Não, a África também está dentro desse intervalo, né? Aí quando você chega já naquela região mais oriental, né, China, Japão e outros lugares, aí os irmãos participam, aí já está mais tarde da noite, os irmãos participam em casa, mas participamos juntos, né, de um mesmo evento. A ceia, nós podemos dizer que dentro do ambiente evangélico, é o ápice, é o momento mais importante da liturgia, do culto, por se tratar, e aí aquela expressão maravilhosa, né, em memória de mim, quer dizer, é o momento em que toda a nossa mente e coração estão voltados para Jesus. Relembrando a morte de Jesus. E eu falei sobre o projeto de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo, ele deixa claro, né? Anunciais a morte de Jesus até que venha, até o Maranata, né? Quer dizer, a igreja que entende esse projeto, que entende o momento profético que está vivendo e que em unidade, num só corpo, no mesmo espírito, participa de um mesmo culto. E aí aquela expressão que está naquela vinheta nossa, né? Essa experiência foi vivida pelos hebreus na saída do Egito, quando comemoraram a Páscoa, foi vivida pela igreja apostólica, os apóstolos com Jesus na véspera da morte na cruz do Calvário, está sendo vivida pela igreja na véspera do arrebatamento. Perfeitamente. E este evento é realmente marcante, único, e isso só é possível porque há um povo que nesta hora está vivendo a mesma doutrina de uma forma uniforme, né? E que caminha vivendo as mesmas experiências. Isso é verdade. E tudo isso é possível exatamente porque nós estamos sustentados, né, nessa doutrina. Uma doutrina que é sólida, vivida de uma forma uniforme. Não importa onde esteja a igreja, no Brasil ou no exterior. Estamos vivendo a mesma doutrina. A mesma doutrina. O mesmo projeto, né? E proclamando a mesma mensagem, né? Que é Maranata.
Alguém me perguntou, Adaísio, se essa nossa estrutura de comunicação é o que causa essa unidade. Não. A estrutura de comunicação é uma ferramenta. A ferramenta para proporcionar essa unidade. Proporcionar, né, com que essa unidade aconteça ao mesmo tempo, no mesmo momento. Mas a nossa unidade, ela está desde a igreja primitiva, e no momento que o Senhor revelou essa obra, ela entrou nessa experiência doutrinária de corpo, e desde o início nós já vivemos essa unidade. A nossa unidade é a ação do Espírito Santo. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Pastor Josias, o tema é realmente muito interessante, né? Mas lamentavelmente nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Esperamos ter aí esclarecido as dúvidas colocadas, e certamente nós voltaremos para tratar desse tema em outras oportunidades, porque ele efetivamente é um tema rico. Muito rico. Pastor Josias, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanhou, que nos deu a honra de participar conosco deste programa, e continuamos aqui à disposição, aguardando os seus questionamentos, né, para que tenhamos como responder e trazer assim segurança para você, porque na medida que nós conhecemos, nós caminhamos de uma forma segura. Amém? A paz do Senhor Jesus.